o combustível certo para missões. O combustível certo para missões. Por que eu estou usando essa palavra combustível? Os irmãos vão já entender. Um certo pastor, ele estava fazendo missões na Turquia, mas ele era recém-chegado e ele, para andar lá, ele teve que comprar um carro. Ele vendeu um carro que ele tinha e toda a economia, pode voltar lá só para o tema, deixa lá no tema. E toda a economia que ele tinha, ele investiu nesse transporte que ele comprou lá na Turquia. E ele disse que havia feito um curso no país que ele estava, mas quando ele chegou no posto de gasolina na Turquia, ele disse que o próprio frentista, o rapaz lá, perguntou para ele se ele queria colocar no carro dele um tipo de benzim. Ele perguntou: você quer benzim ou você quer o motorim? Mas ele disse que nos vocabulários que estudou do idioma, ele não sabia dessas palavras. É porque era tipo como se fosse uma gíria. Porque benzim era a gasolina e motorim era o óleo a diesel. E o rapaz perguntou e ele disse que não sabia o que responder. E aí ele ficou com medo de colocar o combustível, porque ele não sabia se era gasolina ou se era óleo. Ele disse, para fazer, ele foi lá na bomba e cheirou para poder colocar. Enquanto ele estava fazendo isso, o rapaz do posto ficou caçoando dele, sorrindo dele, porque ele não sabia dizer a palavra e ele fez aquele gesto. Cheirou lá na bomba mesmo para colocar a gasolina. Ele que estava fazendo missões, com isso ele disse que Deus falou através desse ato. O que ele percebeu? Ele disse que a igreja, às vezes, ela tem um transporte novinho, com todo equipado, mas ela não sabe colocar o combustível. E isso é uma verdade. Às vezes tem tudo. Olha, nós temos pessoas aí que têm a melhor teologia, estão nos maiores debates, mas nenhum ganha alma para Jesus. Nós temos irmãos que tocam e cantam esplendidamente bem, mas nenhum ganha alma para Jesus. Quinta-feira eu preguei sobre a igreja mendiga, e o que eu estou vendo na igreja é que a igreja está colocando como prioridade um combustível errado. É o combustível da teologia da prosperidade, é o combustível de buscar bênção de madrugada, mas nenhum crente está disposto, na maioria, a ganhar uma vida para Jesus. E a igreja, eu estou cansado de dizer aqui, ela só tem 3 coisas para fazer na terra. 1, adorar a Deus. 2, servir ao próximo. E 3, evangelizar o mundo. Jesus não morreu para a igreja, para fazer da igreja instituições de homens. Não morreu pela igreja para fazer da igreja pessoas famosas. Ele morreu pela igreja para dar vida eterna. E a missão da igreja agora é levar esse evangelho a outras pessoas. E o lamentável, irmãos, é que nós estamos como esse pastor que tem um carro bonito, todo novo, faz a maior economia para comprar o carro, mas na hora não sabe o combustível certo para colocar. E esse é o grande problema. Coloca aí a introdução, só para os irmãos observarem que eu coloquei isso aqui, olha. Não se deve começar missões falando do candidato. Às vezes a igreja diz assim, nós temos aqui um melhor irmão, ele é poliglota, ele é bacharel em teologia, esse rapaz aqui. Não é assim que se começa falando de missões, não é do candidato. Observem bem, não é analisando mapas do mundo, nem dados demográficos. Eu já vi trabalho de missões que as pessoas se preocupam mais em falar dos problemas, das religiões. Isso é bom, mas não é o ponto inicial de missões. Outra coisa que nós pontuamos aqui é que também falar da história de sacrifícios missionários não é o primeiro combustível necessário. Às vezes, quando é em culto de missões, congresso,
Aí o irmão escuta a história de um missionário, ele se empolga, ele chora. Aí ele escuta aquilo ali e quer fazer missões. Missões não se começa colocando combustível de história, que pode só emocionar. Observem bem, nem tão pouco com a condição dos perdidos. Não basta apenas eu olhar a condição do mundo e entender que está perdido. Não é simplesmente isso, irmãos. Observem, se vocês analisarem, David Bosque, ele diz que a missão começa não percebendo a necessidade das pessoas, mas sim a necessidade de quem é enviado com o ensino divino e quem já tem evangelho. Ouçam bem, não se pode enviar homens que não sejam transformados pelo evangelho. Homens que não sejam tocados pelo evangelho. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quais são os homens que podem revolucionar o mundo? Pode desafiar o império das trevas? Só homem que tem experiência com o evangelho. Só pessoas que foram tocadas pelo evangelho. Só pessoas que foram transformadas pelo evangelho. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? É poder de Deus. Querida igreja, queridos jovens, às vezes eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso fazer teologia, eu posso dar um estudo bíblico, mas eu não fui impactado pelo evangelho. Quem é impactado pelo evangelho não tem medo de pregar em países comunistas. Quem é impactado pelo evangelho não tem medo de enfrentar as piores coisas desta vida. Olha o que Deus diz para Paulo em Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou ensinar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Porque ele sabia o que era evangelho. Você realmente já foi transformado pelo evangelho? Você realmente sabe qual é o poder do evangelho na sua vida? Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui esta noite. Tem muitos crentes que são como Simão. Vocês se lembram de Simão? A Bíblia diz que Simão foi batizado. Está lá em Atos, capítulo 8, verso 12 a 25. Ele, quando viu os apóstolos chegarem em Samaria, colocando as mãos e as pessoas sendo curadas e batizadas no Espírito, ele disse assim: me dá esse poder, eu pago vocês. Aí o próprio Pedro disse, olha, depois de batizado, Pedro disse, o teu coração não é fiel. Há muitos crentes batizados que tomam ceia, há muitos crentes que cantam, há muitos crentes que adoram, mas são como Simão, interessado apenas nas coisas de Deus para terem vantagens pessoais. A coisa melhor que possa existir dentro da igreja é um pastor transformado pelo evangelho. É uma igreja transformada pelo evangelho. Porque se há evangelho de Deus na alma, você tem desejo de falar de Cristo Jesus. Querida igreja, não há coisa maior para a igreja. Nós estamos perdendo o foco, meus irmãos. Adolescentes, nós estamos perdendo o foco. Às vezes, os nossos louvores são adorações como o mundo está fazendo hoje. As nossas pregações se transformaram em coaching ou se transformaram em agência de quem prega melhor. São poucos homens que se doam. São poucos homens que querem morrer pelo evangelho. Muitos buscam agenda. Eu quero estar no maior congresso que não ganha uma alma para Jesus, congresso que não busca uma cidade. Imagine se uma cidade toda, uma igreja toda se envolvesse e fizesse a maior mobilização nas ruas, nas praças, ganhando almas para Jesus. Vocês sabem o que é uma igreja impactada pelo evangelho? Atos 8,4, coloca aí na tela. A Bíblia diz, e os que iam sendo dispersos ou dispersos pregavam o evangelho por todos os lados. Se você tem o impacto do evangelho, é muito, hoje tem muita gente, irmão, canta bonito, adora bonito, é um louvor bonito, mas aquilo ali é só o emocional. Termina o culto, ele não vê quem está drogado, não vê quem está na prostituição, não vê quem está cego pelos deuses da terra. E eu ainda vou te dar um conselho, nem é bom tu ir mesmo sem o evangelho, porque você pode levar peia de demônio. Agora quem é impactado pelo evangelho, entra no reino das trevas e anuncia a palavra com autoridade. Oh, aleluia.